Muito bem, vamos avançar. Vamos avançar aqui em nome de Jesus. Antes de eu entrar no tema de hoje, que é a besta e o sinal da besta, deixa eu responder uma pergunta que foi feita também, antes de ontem eu acabei não respondendo. A pergunta era sobre o dilúvio. Na realidade, é o seguinte, a pergunta baseada, quando eu falei sobre o fechamento da porta da graça, tal, eu falei de Noé, e a pergunta foi feita o seguinte, Noé pregou 100 anos ou 120 anos? Então o texto que eu havia lido foi o texto de Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. E eles só viverão 120 anos. Então, veja só, Deus falou de 120 anos. Mas quando você vê aqui no verso, capítulo 5, verso 30, diz assim: Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Aqui então fala que Noé tinha 500 anos. Aí depois fala que Deus deu para Noé pregar durante 120 anos. E Pedro, lá no Novo Testamento, fala que Noé foi o pregador da justiça, e ele aqui diz que pregou por 120 anos. Mas aqui diz que ele tinha 500 anos, e depois diz, no capítulo 7, verso 11, que Noé tinha 600 anos quando a água veio sobre a terra. Ora, se Noé começou a pregar com 500 anos, e o dilúvio veio quando ele tinha 600, dá só 100. Então, onde é que ficam os outros 20? Na realidade, o texto não diz que Noé começou a pregar aos 500 anos. Diz que Noé já tinha 3 filhos quando tinha 500 anos. Então, embora o texto entre depois desse relato dos 3 filhos, porque lembre-se que a Bíblia ela não segue uma ordem, nem sempre segue uma ordem cronológica. A própria criação do homem, no capítulo 1, fala que Deus criou o homem, tal, tal, tal. Depois fala de outras coisas, e aí volta a falar da criação da raça humana de novo. Então, os assuntos. É que nem no Apocalipse. Você está estudando os 7 selos, aí depois abre uma janela e volta na história para estudar as 7 trombetas. Então, a Bíblia tem essa coisa de fazer um jogo do tempo. A cronologia se altera. Então embora a informação que Deus deu para Noé diz que ele deveria pregar por 120 anos, não significa que ele começou a pregar aos 500 anos. Então a mensagem pode ter chegado a Noé quando ele tinha 580 anos, 480 anos, e ele começou a pregar, e aí pregou, então vem aqui os 600 anos. Então, para só a gente não misturar pregação, alguns até chegam a dizer assim, não, Noé pregou 120 anos, mas ele começou a construir a arca quando ele tinha 500. Então, a arca foi construída em 100 anos e a pregação foi 120. Mas, de qualquer forma, não há contradição no texto. Então, Deus falou para pregar. E quando se fala de 500, não tem a ver com construção de arca especificamente, nem a ver com pregação. Tem a ver com geração dos filhos. E a mensagem pode ter sido dada a ele antes da geração dos filhos, ok? Simples e claro, a escritura é maravilhosa. É sempre assim. Mas vamos aqui ao Apocalipse. O capítulo que nós estudamos, você já leu? Fala de 2 bestas. Uma besta que subiu do mar e uma besta que subiu da terra. Como eu havia dito, a besta significa poder, domínio, governo. Subir do mar é uma besta que surge entre os povos, entre as nações. E a besta que surgiu da terra, terra quer dizer escassez de gente, lugar despovoado. Então nós não vamos estudar sobre a segunda besta, os detalhes. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entra no site da igreja, que eu estou fazendo todos os domingos à noite um seminário só sobre o Apocalipse, já há várias semanas. E tem uma palestra só sobre a besta da terra, tem uma palestra só sobre a besta das águas. Então vai ser mais detalhado. Aqui eu vou tentar resumir tudo isso aqui em mais 2 assuntos que eu já falei, em mais 7, 10 minutos aqui. Então não está fácil, mas vamos lá. Então para você ter uma ideia. Então, resumindo aqui, essa besta que surge do mar, que é a terrível besta do Apocalipse, ela tem uma conexão com Daniel. Lembra que nós já estudamos Daniel, a estátua, né? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, dedos e os pés misturados ali. Tal. Depois estudamos os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, espantoso. Depois estudamos os 2 animais, a ponta pequena, o chifre, aquele negócio todo. E nós descobrimos através desse estudo todo que no decorrer das histórias da história das nações, sempre apareceu um personagem. No caso, Daniel descreve de diversas formas. Ele descreve como um animal terrível e espantoso e descreve como uma ponta pequena. Então, o chifre pequeno, a ponta pequena de Daniel, é o mesmo animal terrível e espantoso que é Roma. Roma papal e Roma imperial, começando com Roma imperial e depois se transformando em Roma papal. E o que é a Roma papal?
é a Roma eclesiástica, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que deu continuidade, que veio com toda aquela bagaceira de ensinos errados dos romanos, do paganismo, misturou com o cristianismo e tornou o que é hoje. E Daniel descreve que esse poder, ele lançou por terra a verdade, pisou os santos do Altíssimo, e você sabe, a perseguição que nós já falamos sobre ela aqui, já estudamos sobre ela, os 1260 anos de Inquisição, quando a igreja matou muita gente em nome de Deus, a igreja mudou a lei de Deus, pisoteou a lei de Deus, botou a adoração de imagem na igreja, trocou o sábado pelo domingo, e modificou tudo. Fez uma bagagem, colocou o Papa no lugar de Deus, né, substituto de Cristo, perdoando pecados, vendendo perdão para os pecados. Então essas aberrações, essas abominações que a Igreja Católica estabeleceu, Roma, né, Roma papal, transformam esse sistema. E veja novamente, eu repito, não estou falando de salvação. Vai ter muito católico que vai se salvar, muito padre que vai se salvar, porque são sinceros. Eu estou falando de sistema. Então o sistema político, o sistema religioso aqui, o sistema papal é que é abominável diante de Deus. Certo? Não estamos falando de salvação nem de pessoas. Então, para deixar bem claro, dentro do catolicismo tem pessoas boas, sinceras, que poderão ser salvas. Dentro do protestantismo, das igrejas evangélicas, tem pessoas boas, sinceras, que podem ser salvas. Dentro do adventismo, tem pessoas boas e sinceras que podem ser salvas. E tem gente perdida no adventismo, no protestantismo e no catolicismo. Porque o que salva não é placa de igreja, é a verdade. Mas aqui a profecia está denunciando um sistema que é o anticristo, que é a besta, que é a ponta pequena, que é o chifre. Então, quando você vê tudo isso, é o homem do pecado. Olha só, vamos comigo aqui para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. A nomenclatura, a descrição que Paulo e João dão a respeito desse personagem. Diz assim, olha: não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então isso é abominável. Mas veja só, mais você fala assim, mas os padres não se colocam como Deus. Ora, eu estou falando da pessoa, não. Eu estou falando do sistema. No sistema católico, no sistema papal, o Papa é o vigário de Cristo. É o Papa, é o Pai. E Jesus disse, a ninguém chameis de Pai. Então, quando um ser humano diz que tem mais autoridade do que Deus, ou está no lugar de Deus, que pode mudar o que Deus fez, porque o que a Igreja Católica faz é dizer isso. Esses dias eu escutei um padre dizendo assim, se você quiser seguir Bíblia, você já não é católico. Porque quem segue Bíblia é crente. E nem todos. Um padre falando isso nas redes sociais. Então, por que ele disse assim? Porque não, quem inventou a Bíblia foi a igreja pode mudar a hora que quiser. Olha que terrível. Mas isso é o ensino da Igreja Católica, que a igreja define as coisas. Então isso é abominação. Por isso que Daniel chama isso de abominável diante de Deus, não é? Essa suplantação da verdade, lançar a verdade por terra. Então aqui Paulo chama de o homem do pecado, que se assenta como se fosse Deus, né? E veja, por onde o Papa anda é adorado, venerado, e as pessoas têm essa posição, não é um homem comum. Não é um homem comum. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Agora, o importante nesse assunto aqui, meus amados, é que, veja só, na profecia, na descrição profética da besta, diz que esse poder subiu, e diz que esse poder, no capítulo 13, ele subiu entre as nações e começa a fazer isso aí, e diz que é o número do homem, 666. Por que o número do homem, 666? Então é por este homem, 666, o que significa isso? Presta atenção. Significa que o número 6 na Bíblia é imperfeição. O 6 é imperfeição. 666, 666 é imperfeição total. Toda essa aberração que está sendo feita com a palavra de Deus é o 666, esse sistema, né? É imperfeição total. Agora veja só, está identificado que se assenta. Você vê a linguagem de Apocalipse 13 ao descrever a besta, desterrando a verdade, oprimindo o povo de Deus, se assentando como se fosse Deus. Aqui tem duas coisas importantes. É que o ponto focal é a adoração. O ponto focal é obediência. Deus quer de nós adoração, Deus quer de nós obediência, Deus quer de nós serviço. A besta também quer. A besta também quer isso. E a besta recebe poder
da besta da terra. Quem é a besta da terra? Não vou entrar em detalhe, mas é os Estados Unidos. É o poder civil, é o poder político. No passado, era Roma imperial com Roma papal misturado, igreja e Estado. Eu já falei isso para vocês aqui. Igreja, Estado, política e religião não se misturam. Só que, como a igreja não tem poder para decretar algumas coisas, precisa do Estado, então Roma vai se unir em algum momento com o poder americano, que determina os rumos da humanidade, muitas vezes, para poder dar essa força. Então, as duas bestas, Estados Unidos e Roma, Igreja Católica, em algum sistema vão se unir. Mas o importante para você não é só identificar quem é a besta, quem é o anticristo, porque Paulo disse, 1 João capítulo 2, você pode ler lá, João descreve, diz que esse anticristo já está entre nós. Ora, João disse isso há 2000 anos atrás, porque era o Império Romano e as práticas romanas continuam no sistema papal, no sistema católico. Então, está aí, está conosco, desde lá até hoje, 2000 anos de presença do anticristo. Lógico, no final dos tempos vai haver outras manifestações especiais sobrenaturais, ok? Mas está presente. Então, o que acontece? O que você precisa saber dessa história toda? Já identificou quem é, de diversas maneiras, em vários pontos. No Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus é claro para não deixar você enganado. Por isso que toda vez que vai falar do anticristo, vai falar dos falsos profetas, vai falar da besta, que ninguém vos engane. Porque tem muita gente sendo enganada no catolicismo e no protestantismo. Sabe por quê? Porque aqui fala que aqueles que adoram a besta, que recebem o sinal na sua mão e na sua testa, esses vão perecer. Segundo nós vimos nas pragas, vão receber as pragas e vão se perder. Então o que você tem que saber? Você tem que saber o que é o sinal e a marca da besta para você não receber. Então, se Satanás, através desse poder chamado besta do Apocalipse, ponta pequena, o anticristo, atua para desviar a verdadeira adoração, a verdadeira obediência, e ele tem uma marca, tem um sinal, e o trabalho dele é substituir, é se colocar no lugar de. Então, qual foi a substituição que ele fez nesse sentido? Se você for comigo para Ezequiel capítulo 20, verso 12. Registra esse texto aqui porque ele é fundamental para você entender o que é a marca da besta. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20. Diz assim, olha. Deus dizendo, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Verso 20, santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então Deus deixou uma marca, um sinal, no povo dele, na mente e no coração, nas mãos, um sinal de comprometimento, de obediência, de fidelidade, que está nos 10 mandamentos. Então qual que é o selo de Deus? Qual que é a marca de Deus? Quem disse? O próprio Deus. É o sábado. Então qual que é a marca da besta? Se o trabalho da besta é fazer uma contrafação, enganar, seduzir, o que a Igreja Católica fez ao longo da história? Ao desterrar, ao jogar a verdade por terra? Mudou a lei. E Daniel avisou, vai mudar os tempos e a lei. Nós já estudamos isso. Vai mudar os tempos e a lei. Qual foi a lei que mudou? Não é a lei do país, é a lei de Deus. E vocês viram, se você pegar os 10 mandamentos da Bíblia e pegar os 10 mandamentos do catecismo, você vai ver que ele trocou o sábado pelo domingo, tirou o segundo mandamento que fala da adoração de imagens e ainda dividiu o último mandamento em 2. Então houve pelo menos 4 mudanças dentro da lei de Deus. No mínimo 4. Fora o conteúdo mesmo. Reduzindo aqui, a lei está toda estourada. Então, ele colocou a lei por terra e mudou aquilo que era o selo de Deus. E botou o selo dele. E qual que é o selo dele? O domingo. Veja só, até a época de Roma, até Constantino, a igreja guardava o sábado. Aí Constantino, para criar uma conciliação, falou, nós não vamos mais guardar o sábado, vamos guardar o domingo. Já que Jesus ressuscitou no domingo, agora é o dia de celebrar. Porque os romanos adoravam o sol, o Deus Sol. Era a divindade romana, o Deus Sol. E aí os cristãos, para não ter guerra, tudo bem, ok. Só que, até hoje, se você pegar em inglês, como é que é domingo em inglês? Sunday, dia do sol. Então, não só católicos, mas protestantes evangélicos que aceitam essa mudança do dia de Deus, que Deus disse que era o seu sinal, que escreveu com seu dedo nos 10 mandamentos, e iluminou esse mandamento, dizendo, lembra-te, não esqueçam. Aí a besta vem, seduz não só os católicos, mas seduz as nações cristãs. O povo
que diz que segue Deus, segue a Bíblia. E é por isso que Jesus está dizendo para você, olha, fique esperto. O anticristo está imperando e o povo está esperando ele no futuro. Então, marca da besta não tem nada a ver com chip implantado na mão, chip implantado na testa, injeção, não tem nada disso. É conversa também do diabo para desviar da verdade. O que é a marca da besta? Na testa. Testa é fronte, mente, pensamento, intelecto. Você concorda que o sábado foi abolido? Você concorda que o sábado passou? Que não é mais o selo de Deus? Aonde está isso? Você continua transgredindo o mandamento de Deus? Então, o que acontece? O selo na mente é a aceitação intelectual. O sinal na mão, a marca, é obediência àquilo que se prega. Ou seja, para mim o sábado não vale nada, eu vou guardar o domingo. Então, essa aceitação consciente, essa troca consciente da verdade pelo erro, é aceitar o sinal da besta. É aceitar o sinal da marca. A marca da besta na sua mão e na sua testa. Então, o que você faz para não receber o sinal o sinal da besta? Para não ser marcado e não sofrer as pragas. Porque vocês viram ontem, uma praga vai ser sobre o Vaticano, é sobre o trono da besta. Os que ensinam o erro, os que muitas vezes conscientes que estão errados, ensinam o erro, eles vão receber. Mas a praga semelhante vem para os que têm consciência, que entenderam a verdade, que escutaram como você está escutando e fazem de ouvido moco. Então, veja, o que eu estou falando é de sistema, não estou falando de salvação. Mas a partir do momento que você tem o privilégio de conhecer a verdade, de abraçar a verdade, Jesus está considerando você de maneira muito carinhosa hoje, trazendo essa luz. Você está estudando profecia. A Bíblia diz, aonde não existe profecia, o povo se perde, o povo se desvia, o povo se corrompe. Profecia traz luz e discernimento. O Espírito Santo está falando com você hoje. Então, não seja um cristão guardador do sábado displicente e relaxado. E não adianta que você não vai ser salvo só porque guarda o sábado. Você tem que estar com a sua vida na mão de Deus. O sábado não salva ninguém, mas é o selo de Deus. E aqueles que vão ser salvos, como demonstração de amor a Deus, guardam os seus mandamentos. Então, meu querido, meu amado, o que Deus quer com você hoje com essa mensagem, com essa palavra? É você ficar preocupado? Não. É você ficar agradecido. Obrigado, Senhor. Porque se você tinha uma preocupação de dizer que ninguém não vos engane, eu estou estudando a palavra pela palavra. Aqui não tem conversa de homem, é a palavra, é o que você está lendo na palavra. Então dê glória a Deus e diga, Senhor, me ajuda a compreender, a entender, a aceitar na minha mente, no meu coração e na prática da minha vida. Eu quero aceitar a verdade como um todo, eu quero ser fiel, eu quero ser selado com o selo de Deus. Eu não quero ser selado com o selo da besta. Então eu preciso ter o Espírito Santo me dando discernimento, entendimento para que eu entenda e aceite aqui, para que eu entenda e aceite aqui no meu coração e que eu entenda na prática da minha vida, que eu rejeite o erro e que eu abrace a verdade. Você quer isso para a sua vida? Então, o Senhor te conceda isso hoje. Eu estou orando por você. E amanhã, se hoje o assunto foi pesado e foi difícil, você não tem noção, mas você não pode nem pensar em morrer de hoje para amanhã. E nem viajar, porque não perca, porque amanhã eu vou falar sobre o dragão, o falso profeta e a besta. E aí a coisa vai pegar, porque a coisa está ficando feia. Ou está ficando bonita, porque Cristo está perto de voltar. Jesus abençoe e até amanhã. A gente se vê. Um abraço.